Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Karen, sejam bem-vindos ao Certamente. Eu tô aqui para dar início à série Mulheres na Ciência e hoje então vou contar um pouquinho sobre a Hipátia de Alexandria, que foi uma incrível matemática. Então vamos lá! Certamente. Primeiro vou deixar claro que esse vídeo é um ponto de partida para reflexão sobre o papel da mulher no desenvolvimento científico e sobre o fato desse papel não ser amplamente valorizado, embora muitos digam que isso não se passa de vitimismo. Para quem diz que isso não se passa de vitimismo, eu trouxe uma reflexão que eu li e achei muito interessante, que é a seguinte: você sabia que os abridores de lata foram feitos para pessoas destras? Embora a gente consiga encontrar alguns abridores de latas feitos para pessoas canhotas, eles ainda são raros. Se você é uma pessoa destra, provavelmente você nem sabia dessa informação. Mas se você é uma pessoa canhota, você teve que lidar a sua vida inteira com a dificuldade de querer abrir a lata com um equipamento que não foi feito para pessoas como você. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque se você não é uma mulher que quer reconhecimento na área da pesquisa, que quer dedicar sua vida à ciência, você pode dizer que a opressão nessa área não existe, né? Que o fato de você ser desacreditado a todo momento, ser questionado a todo momento, isso não existe. Ou se existe, é insignificante. Então é como se você fosse destro em um mundo que produz abridores de lata para pessoas destras e dissesse que os abridores de lata são totalmente democráticos. Então eu te convido para que através dessa série Mulheres na Ciência, você possa refletir um pouco mais sobre trabalhos excepcionais feitos por pessoas muito bem capacitadas e a razão para esses trabalhos não serem tão divulgados, a razão por você não conhecer grande parte desses trabalhos. Vamos lá! Então vamos falar um pouco mais sobre Hipátia, né? Hipátia nasceu em Alexandria, no Egito, por volta de 370 d.C. Ela era filha de Theon, que era um matemático, filósofo, astrônomo, autor de diversas obras e professor em Alexandria. Então ela foi criada em um ambiente muito filosófico, que a influenciou bastante intelectualmente. O seu pai lhe transmitiu uma certa paixão pela busca de respostas pelo desconhecido. Ela frequentou a Academia de Alexandria e estudou religião, astronomia, artes, poesia, ciências exatas. Estudar tudo isso parece até impossível atualmente, né? Devido ao crescente grau de especialização em um campo muito particular. Mas os antigos sábios, eles eram pensadores com um amplo espectro, então uma única pessoa poderia ser médica, astrônoma, filósofa, matemática e assim por diante. Posteriormente, ela foi educada na escola neoplatônica, em Atenas, na Grécia, e por isso então ela se tornou líder das crenças neoplatônicas em Alexandria. Essas crenças seguiam aspectos cosmológicos do pensamento de Platão. Após o regresso dela à sua cidade natal, se tornou então a professora de filosofia e de matemática. E foram várias as contribuições de Hipátia para áreas como filosofia, medicina e matemática. Inclusive, ela foi considerada a primeira mulher matemática da humanidade. Olha só que bacana. Em matemática, sua pesquisa foi apresentada em diversos manuscritos, como comentários sobre a aritmética de Diofanto. Vale ressaltar que esse Diofanto aí foi um matemático grego importantíssimo do século III a.C., considerado por vários estudiosos como o pai da álgebra. Outra contribuição de Hipátia foram os comentários sobre elementos de Euclides, que fez juntamente com seu pai, Theon, que era especialista em trabalhos euclidianos. Além disso, Hipátia reescreveu o tratado sobre as cônicas de Apolônio e, de acordo com historiadores, esse tratado tornou o documento mais acessível e fácil de ser entendido. Um de seus alunos foi o notável Sinésio de Cirene, que lhe escrevia cartas constantemente pedindo conselhos, até porque ela era muito conhecida por ser uma grande solucionadora de problemas. Só que através dessas cartas nós tivemos o conhecimento que ela desenvolveu também instrumentos usados na física e na astronomia, como o hidrômetro, o astrolábio e o higroscópio. O
O hidrômetro é esse instrumento que nós temos em casa, né, que mede o volume de água que passa por uma certa rede de abastecimento. Já o astrolábio é um instrumento naval antigo utilizado para calcular a altura dos astros acima da linha do horizonte e, através de alguns conhecimentos de geometria, calcular certas distâncias. Já o higroscópio é um material que tem como função a absorção de água. Agora que nós abordamos alguns feitos de Pátia profissionalmente falando, existe um detalhe de sua vida pessoal que eu acho muito interessante ressaltar. Mas não porque ele é interessante por si só, mas a forma com que ele era tratado por ela mesma e pelas pessoas que conviviam com ela. Hipátia nunca se casou, ela dedicou a sua vida inteiramente ao trabalho científico. Mas olha que interessante, ela se declarava casada com a verdade. Mas esse seu casamento com a verdade custou muito caro. Vamos entender melhor por quê. No século IV, o Império Romano passou por uma transição muito importante, porque ele passou de um estado pagão para um estado misto entre pagão e cristão. Havia o prefeito imperial, que era Orestes, um cristão tolerante com outros grupos religiosos. Mas havia o Cirilo, que era um patriarca, líder da igreja de Alexandria, que era nada tolerante. E os dois travaram uma disputa por Alexandria. Sabe-se que Pátia era amiga de Orestes. Enquanto ele era um cristão tolerante, ela se sentia livre para se declarar como uma mulher pagã. Mas acredita-se que correram rumores de que ela era uma má influência para Orestes, porque o impedia de se tornar um verdadeiro cristão, como era Cirilo. Porém, ela se recusou a trair seus ideais e a abandonar o paganismo, então foi acusada de blasfêmia e sentimentos anticristãos. O que não era verdade, porque ela nunca teve problema com pessoas de grupos religiosos diferentes, inclusive tinha alunos de diversas crenças. Só que mesmo assim, ela foi pega em uma emboscada. Embora haja várias versões sobre o seu assassinato, a mais aceita é do historiador Edward Gibbon, em sua obra Declínio e Queda do Império Romano, que foi publicada em 1776 e 1778. Nela narra que era uma manhã de quaresma em 415, quando Hipátia foi atacada na rua. Ela estava voltando para casa em uma carruagem e as pessoas lhe arrancaram os cabelos, as roupas, os braços e as pernas. E pior, o resto do seu corpo foi queimado em uma simulação grotesca de um sacrifício animal para um deus pagão. Então nós vimos a história de uma mulher que viveu uma vida interessante, uma mulher sem desvantagem intelectual alguma em relação ao homem, como qualquer outra mulher, que foi forte e lutou pelos seus ideais até o final de sua vida, e estudou ciências em uma época em que o acesso ao conhecimento era negado às mulheres. Mas ela teve um trágico fim. Foi uma mulher excepcional com um fim extremamente trágico. Mas esse fim nos leva a refletir sobre alguns pontos muito importantes. E o primeiro é o seguinte: a gente não pode falar sobre ciência sem falar sobre política, sem falar sobre sociedade. Porque o que é produzido cientificamente, o que é propagado, depende muito dos interesses políticos da sociedade em que você está inserido. E quais eram os interesses políticos da época de Hipátia? Eram totalmente ideológicos, uma disputa por poder, mas esse poder também estava atrelado à religião, a grupos religiosos. Olha só. E um segundo ponto muito importante é pensar: qual foi o motivo real dessa repressão, dessa reação tão trágica? Será que foi só o fato dela não abandonar o paganismo? Ou foi também a sua audácia em fazer algo que a sociedade queria negar, algo que a sociedade não queria que outras pessoas fizessem, que outras mulheres fizessem? Então eu deixo essa reflexão para vocês. Antes de terminar esse vídeo, eu quero indicar um filme muito interessante, chama Ágora. Se eu não me engano, ele é espanhol, de 2009, que mostra exatamente essa história de Hipátia. Vale muito a pena assistir, gente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar com os amigos, para que a gente possa desfazer o maior número possível de dúvidas e continuar compartilhando aqui curiosidades sobre a física e outras ciências. Muito obrigada!